Eu queria começar, né, esse nosso bate-papo, já que a gente vai falar de gestão de home office, falando que é chato durante o seu home office você humilhar as pessoas, né? Então, assim, às vezes a pessoa decide fazer uma live, eu não sei se a pessoa está no fundo com uma praia, né? Se realmente ela está na praia, ou se ela colocou como tela de fundo uma praia. Então, Paulo Vieira de Campos, o mestre da liderança, eu vou começar esse nosso bate-papo por você, né? Visto que, né, o seu cenário aí está muito deslumbrante, você como um pleno conhecedor, né, dos aspectos humanos, queria que você desse primeiro as boas-vindas para as pessoas, mas também que dissesse um pouquinho o que você tem sugerido, né, para toda a sua turma aí, né, que eu imagino que deva estar te acessando o tempo inteiro, né? Quais são as dicas que você tem dado para as pessoas em relação a home office, que não são aquelas dicas clássicas que a gente está vendo aí em todos os e-books e PDFs que estão circulando pelos grupos de WhatsApp. Então, fique à vontade, justifique a sua tela de fundo aí. Então, E primeiro, obrigado, Carol Cidral, como professor da Sustentária há 15 anos, prontamente atendi o chamado e uma honra estar aqui. Primeiro, já dá uma outra funcionalidade aí, né? Quem está aí no computador tem lá a câmera, o stop vídeo, aí você tem uma flechinha, você clica nela e você vai ter três opções. Exatamente, Rafael. E a última opção, que é Choose Virtual Background, ou escolha o seu pano de fundo, você pode escolher alguns que a própria ferramenta... Ou você pode pôr uma foto, por exemplo, aqui, ó, aqui dando uma... Essa aqui é uma aula, aqui no aeroporto, essa aqui eu vendo a aurora boreal, aqui, na verdade, aqui numa outra palestra que eu fiz. Então, se já, além do que você vai aprender, você também aprendeu como usar o pano de fundo. Quando, por exemplo, você tem o seu filho tendo aula de inglês aqui atrás, então, para que você não deixe ele numa situação constrangedora, então eu vou deixar o meu fundo de praia aqui, mas, na verdade, estou em Curitiba e estou aqui trabalhando, né? Essa possibilidade forçada para alguns e já pegando a carona aí para outros que já usavam outras ferramentas também, é um momento importante, né? E o meu destaque aqui que eu tenho acompanhado, pelo menos nesse momento que você trabalha com gestão, eu vejo aí três grandes dores que os seus liderados têm, né? Três Is. A indefinição, porque muitas vezes ele não sabe o que é para fazer, ele está totalmente desconectado da estratégia. Um sentimento de isolamento. Então, aqui é importante que você use a tecnologia para mostrar que você está próximo, crie uma conexão emocional. E, por último, I de irrelevância, né? Muitas vezes o liderado sente que ele não tá nem ele não contribui em nada. Então, esteja próximo e entenda que na forma de gestão cada um é cada um, né? Então, que você crie mecanismos para se aproximar, mesmo estando distante. perfeito. Muito obrigada, Paulo, pela justificativa. Inclusive, você não está na praia. Mas, assim, eu fiz essa brincadeira para começar, mas esse é um ponto importante, né? Antes da gente falar de gestão de home office de vendas, eu acho que é importante a gente falar de gestão de home office de uma maneira geral. Então, as equipes de vendas, né? A gente tem vários modelos de equipes de vendas, e você tem equipes de vendas que já estão acostumadas a trabalhar remotamente, porque elas, né, não têm escritório, não têm nenhum apoio, então elas estão o tempo inteiro na rua. Quando elas estão na rua, elas estão em casa, preenchendo planilha, entrando em contato com o cliente, tirando pedido e por aí vai. Então essas pessoas estão mais acostumadas, né, a terem o seu cantinho para trabalhar. Claro que isso não as exclui do contexto novo, que é você não está mais sozinho dentro de casa. Você está dentro de casa com mulher, com marido, com filhos, com sogra e por aí vai. E isso altera o contexto. E o outro ponto importante também, quando a gente fala da própria equipe de vendas, e quando a equipe de vendas não está na rua, ela está fazendo o que em casa? Eu acho que o grande desafio que a gente tem aqui nessa discussão é como é que a gente pode continuar vendendo, mesmo, né, diante dessa situação. Então, eu tenho várias coisas para falar para vocês, mas eu queria começar, antes de interagindo com o Ivan, com o Paulo e com o próprio Zanutin, eu queria começar mostrando para vocês aqui um pouquinho de cenário. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, porque eu preparei uns slides, né, para poder ficar uma coisa mais profissa, e trazer para vocês aqui algumas questões para nossa reflexão. Então, primeiro, né, há algum tempo a gente vive um cenário de abundância. Então, nunca na história do mundo se teve tanto acesso a tantos recursos.
né? E são tantos recursos mesmo que a gente nem consegue utilizar tudo aquilo que o mundo oferece para a gente. E a gente está agora diante de um cenário onde a gente está beirando a possibilidade de viver a escassez de algumas coisas. Vide, né, a escassez do álcool em gel na farmácia, né, a escassez de Uber na rua e tantas outras coisas. Então, a gente está vivendo um momento de muita incerteza e onde um dos nossos maiores medos é perder coisas que a gente conquistou. Então, né, quando você está indo, aquela história, se você nunca experimentou, você não sabe o que você está perdendo. Mas como a gente hoje tem essa liberdade de ir e vir, a gente consegue se locomover, né, a gente consegue ter acesso a muitas coisas, a gente está dentro do nosso mundinho e morrendo de medo desse ambiente de escassez. Outro ponto importante para a gente refletir aqui é a relação da simplicidade com a complexidade. Eu falei isso numa live que eu fiz agora às 2, né, e vou repetir aqui para vocês. Nunca a frase do Leonardo da Vinci foi tão, né, falada aí aos 4 cantos, né? A simplicidade é o mais alto nível de sofisticação. Então, prega-se a necessidade de tornar os processos mais simples, as relações mais simples, nosso modo de ver a vida mais simples. E aí vem uma situação como essa e mostra o nível de complexidade com a qual a gente se depara, principalmente em relação às tomadas de decisão. Sinceramente, né, não vou falar de política, mas eu não gostaria de estar na pele de nenhum governante nesse momento, porque qualquer decisão vai ser impopular. Não vai existir uma decisão popular. Né? Manter a quarentena vai ser impopular, acabar com a quarentena vai ser impopular. Ou seja, a dificuldade, aí eu vou pedir para o Ivan, inclusive, falar um pouco sobre isso, sobre o desafio da tomada de decisão nesse momento, mas é importante que a gente observe que a gente está lidando com um cenário que ninguém nunca passou por ele. Na história do mundo já houveram outras pandemias, mas na boa, gente, ninguém se banha no mesmo rio mais de uma vez. Porque o rio não é o mesmo e a gente não é o mesmo. E o nosso cenário é completamente diferente de tudo aquilo que a gente viveu. Um outro aspecto importante que eu queria trazer aqui é que, assim, essa guerra entre digital e humano, ela vai acabar pós, né, essa crise. Porque nunca se humanizou tanto relações por meios digitais. Imagina como seria a nossa vida hoje se a gente não tivesse a internet. Imagina como é que seria a nossa vida. Aliás, imagina, é só cair o Wi-Fi, né? É só cair a rede e a gente entra em desespero. Então, assim, nos últimos dias eu fiz festa surpresa, eu fiz mais reuniões com a minha equipe. O Ivan é prova disso, porque ele é meu sócio. Eu fiz mais reuniões com a minha equipe na última semana do que eu já fiz, acho que talvez na história da Posiciona. Eu conversei com pessoas com as quais eu não conversava há muito tempo, né? E eu gosto muito de reforçar uma frase que toda vez que eu falo ela, eu brinco que eu me arrepio, que é a frase de um filósofo, Saja, que eu conheci há alguns anos e que faleceu ano passado, que ele diz o seguinte: estar junto não é estar perto, estar junto é estar dentro. Então, assim, isso é algo que está cada vez mais forte, porque a gente está cada vez mais próximo de pessoas que estão aqui, né? Ou que estão aqui. Então, você está falando com novos parceiros, está falando com concorrentes, você está falando com clientes que você não acessava. Por quê? Porque a sua necessidade de proximidade ela é grande e, para nossa sorte, né, a digitalização colabora com esse processo para a gente. Outro ponto importante que eu queria trazer aqui para a nossa discussão é esse aqui. Temos que inovar, temos que rever o nosso negócio, temos que repensar a maneira como a gente está fazendo as coisas, né? A gente tem que revisar literalmente a vida. Mas como é que a gente inova num ambiente de medo? Como é que a empresa solta um comunicado para os seus colaboradores, né? E no mesmo comunicado tá, infelizmente vamos ter que demitir 30% do quadro e esperamos que aqueles que fiquem inovem. Quem é que vai se arriscar a dar opinião, a dar sugestão, no momento onde a maioria das pessoas está querendo ficar invisível? Eu espero que ninguém me note, para que eu não entre nessa lista de corte. Então, crise exige inovação, mas crise, ela é rodeada de medo. Então, definitivamente, a gente vai precisar revisar a vida de uma maneira muito mais ampla e, como toda crise tem os seus momentos positivos, eu acho que para nós da área de vendas, essa é uma grande oportunidade, porque já existe muito tempo em que a gente alardeia
a importância da gente rever a maneira como as vendas são feitas, da gente rever a postura dos nossos vendedores e de nós enquanto vendedores, e a gente insiste ainda em metodologias, em técnicas totalmente ultrapassadas. Então, quem não se adaptou vai ter que se adaptar ou vai definitivamente desaparecer. Se o número de vendedores já tem diminuído por conta desses aspectos relacionados à digitalização, ou seja, tudo que é transacional tem se tornado digital, né? Com esta crise, né? O vendedor que não se adaptar à tecnologia, que não utilizar a tecnologia, que não pensar num formato de venda que seja sustentável, seja ela no modo B2B, seja ela no modo B2C, né? Aqueles vendedores que não conseguirem entender que a verdadeira conexão se faz no P2P, né? Ou seja, no person to person, pessoa com pessoa. Os vendedores que não conseguirem entender que seu papel não é empurrar, não é manipular, não é persuadir, mas sim gerar conexões, influenciar de forma autêntica, esses caras definitivamente vão desaparecer e tudo que for transacional vai migrar para a era digital. Então, assim, eu queria trazer um pouco desse cenário, porque a gente não vai dizer, né, que o nosso cenário é mais cabuloso, mas nenhuma empresa sobrevive sem vendas. Né? E como é que a gente vende nesse ambiente? Como é que a gente gerencia uma equipe que nunca trabalhou em home office, que nunca fez venda em casa? Como é que a gente diz para o nosso vendedor que até 15 dias atrás a gente falava com ele, para de falar no WhatsApp, vai no cliente, venda requer presença. E agora a gente diz para ele e fala assim, meu, cria lista de transmissão, cria grupo, cria mensagem personalizada. Olha que enrosco que a gente se meteu. Né? Então, sempre quando em alguma palestra, em algum treinamento, alguém pergunta para mim o que, é que eu acho da venda que é feita por WhatsApp, de novo, não é o meio que você utiliza, é como você utiliza o meio. Então, são coisas diferentes, né? Ou seja, eu posso fazer um webinar como esse, um workshop como esse, e eu ficar aqui falando durante 1 hora, na boa. Seria mais fácil a gente gravar num ambiente mais estruturado, mais calmo, sem interrupção, e depois vocês assistirem. Então, a gente também está aprendendo junto a como conviver nesse ambiente. Então, eu queria, né? Eu estou vendo que tem algumas... Deixa eu descompartilhar aqui a minha tela. Então, eu queria que a gente começasse essa discussão aqui, primeiro, dizendo que existem uma série de ferramentas que são muito importantes e que nós vamos precisar nos adaptar, que além de você ter acesso a muitas coisas ainda para poder manter um ritmo de trabalho, não vou dizer saudável, tá? Mas possível diante desse contexto, a gente precisa aproveitar esse momento para fazer uma coisa que vendedor não faz. Né? E aqui, né, já estou me sentindo íntima de vocês, né, para dizer isso. A gente tem muita dificuldade de colocar o nosso time em sala de aula, a gente tem muita dificuldade de colocar o nosso time na frente de um livro, numa revista, né? Se você manda um e-mail mais longo, o pessoal diz que vai esperar virar filme. Não é assim? Né? Se você manda um áudio com mais de 1 minuto, o pessoal manda 3 tópicos, pelo amor de Deus. Então, assim, esse é um momento extremamente importante para fazer tudo aquilo que a gente deixou de lado. Inclusive, porque vão se diferenciar, nesse momento, as pessoas que já estavam fazendo isso antes. Então, pessoas que já tinham relacionamentos sustentáveis, né? Que trabalhavam o seu network, independentemente da crise, e que estavam, né, surfando aí, né, a crista da onda da internet, da tecnologia para poder se aprimorar, né, certamente essas pessoas vão se diferenciar. Então, eu não posso deixar de falar para vocês de uma solução da Sustentare, que é a Escola de Vendas, é um produto que está formatado exatamente para atender as demandas das equipes de vendas, né, e onde vocês têm uma série de cursos, de palestras, de e-books, assim, são muitos os materiais instrucionais, totalmente pragmáticos, né, que falam a linguagem do vendedor, que eu preciso aproveitar esse momento para fazer esse jabá também, afinal de contas a gente trabalha com educação. E sem dúvida, uma das coisas que a gente mais está tendo em termos de movimento nesse período é estudar. Nunca se fez tanta live na face da Terra, você abre seu Instagram, tem 40 pessoas lá com live, né? Tem um monte de empresas soltando um monte de coisa. A questão é, e a curadoria disso tudo? Né? Como é que eu chego hoje para minha equipe e falo assim, ó, galera, fiquem em casa e vão aí, ó, vão ver aí o que tá rolando. Aí você abre o seu Instagram, vou assistir uma live sobre o quê? Então, em terra onde a informação ela é ampla, a curadoria é a rainha. Né? E o que a gente faz na Escola de Vendas da Sustentare é exatamente isso. É fazer uma curadoria,
né, de vários conteúdos, com vários especialistas, para que vocês e suas equipes tenham acesso ao que existe de melhor e mais moderno no que se refere a vendas. Então, assim, eu queria dar esse panorama para vocês para dizer o seguinte: se vocês estão esperando sair daqui com respostas prontas, tá? Sorry. Vocês vão sair daqui com muitas perguntas, mas a ideia é que a gente saia com perguntas que vão nos ajudar a tomar as melhores decisões. E para falar um pouquinho de decisões, eu queria convidar aqui o Ivan para que ele se apresentasse e falasse um pouquinho. Ivan, falasse um pouquinho não, né? Falasse um poucão, tá, Ivan? Eu queria que você falasse um pouquinho do desafio que é para um gestor comercial, nesse momento, tomar decisões relacionadas a demissões, férias e redução de metas. Eu sei que eu te peguei no contraponto, mas se você puder explicar para a gente um pouco do que está por trás da tomada de decisão e como buscar ferramentas para que a gente possa tomar decisões mais assertivas, pensando no médio, no curto, no médio e no longo prazo, certamente todo mundo aqui vai ficar muito grato. Beleza, boa tarde, pessoal. Sou Ivan Corrêa, então sou sócio da Carol na Posiciona e também professor da Sustentare. E é interessante falar de tomada de decisão nesse contexto, porque sábado retrasado eu estava na Sustentare ministrando o curso lá de inteligência competitiva e um dos blocos de conteúdo tratava sobre tomada de decisão. E, curiosamente, foi o bloco que o pessoal mais veio comentar comigo depois, porque apresentamos, né, compartilhei com eles alguns conceitos relacionados ao tema, e a lógica que eles imaginavam era que, tendo todas as informações disponíveis, seria fácil tomar decisões no sentido de competitividade. E também podemos fazer um paralelo que seria fácil tomar decisões com relação à equipe, gestão de equipe, direcionamento de recursos e tudo mais. Não é bem assim. A abordagem que frequentemente eu trabalho com tomada de decisão, ela pega três grandes autores, né? O primeiro deles, ele em 65, por coincidência, o ano que eu nasci, ele falou o seguinte, ele propôs, a primeira base para a economia comportamental, ele falou, olha, as decisões que a gente toma não são tão racionais quanto a gente imagina. A nossa racionalidade é limitada. Ou vai faltar informações para nós tomarmos decisões, ou vai faltar tempo, ou vai faltar capacidade cognitiva para nós tomarmos as melhores decisões. Ou seja, tem informações a dar com pau, como você bem colocou, que não faltam hoje, são informações, lives de todo lado, mas como é que você vai escolher e tomar as melhores decisões baseado nisso? Foi Herbert Simon que falou isso em 65. Alguns anos depois, um outro cara foi fazer uma pesquisa dele para ver como as pessoas decidiam no dia a dia das empresas, ele acompanhou vários CEOs, e ele viu que as decisões eram tomadas em 3 grandes elementos. No aprendizado proveniente da experiência, que nesse caso aqui é bastante limitado, porque nós não passamos por pandemias todos os anos, né? Não tem a pandemia outono-verão e depois da pandemia outono-inverno, a pandemia primavera-verão. Na intuição ou no feeling, no sentimento que nós temos, e na análise. Aquela situação onde a gente tem que parar, a gente fala assim, olha, deixa eu parar para analisar. Esses 3 grandes elementos é que normalmente dão a base para as decisões que nós tomamos. Nesse cenário atual, nós vemos que a experiência não nos ajuda tanto, porque a última epidemia ou pandemia foi a H1N1 há pouco mais de 10 anos, e a realidade era diferente, né? Não é só o Rio que é diferente, as pessoas são diferentes, os vírus também são diferentes, de uma pandemia para outra. A intuição acaba prevalecendo, principalmente porque você acaba tomando a decisão mais rápida que você tem que tomar. E, com base nisso, a racionalidade vai para a cucuia, vai-se embora. Uma outra perspectiva que coloco para apoiar esse processo de tomada de decisão é quando a gente fala de inteligência. Então, nós sempre falamos, né, tem edições especiais de publicação de negócios falando como tomar decisões inteligentes. E eu trabalho com a seguinte perspectiva, que é a perspectiva lá do filósofo alemão Immanuel Kant, lá do século XVIII. Ele fala, olha, mede-se a inteligência do indivíduo pela sua capacidade de lidar com incertezas. E, nesse momento, o que nós mais temos, além de lives no Instagram, são incertezas. Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, de que forma nós vamos sair disso, quais ações governamentais vão ser tomadas em níveis municipais, estaduais e federal, em cada um dos países. Então, tem países tomando um tipo de decisão, tem outros países seguindo fielmente o que a OMS diz. No final das contas, a equipe nos pergunta o que fazer, e como foi muito bem colocado no início, a equipe de vendas, boa parte delas, principalmente a B2B, ela já tem o hábito de trabalhar remotamente.
Isso não significa dizer que eles efetivamente saibam fazer plenamente a gestão do tempo, e principalmente a gestão de recursos dentro de casa. Mas eles já tinham um pouco mais esse viés de trabalhar em mobilidade. Falando de gestão de home office para essas equipes, o que eu tenho visto, conversado com as pessoas e vivido na pele, é que nós estamos descobrindo uma outra casa. Não era a casa onde a gente vivia antes. Porque na casa que a gente vivia antes, muitos de nós não tínhamos que passar um pano no chão, não tínhamos que preparar a comida, lavar a louça, recolher o lixo, dar atenção para a criança que está fazendo curso de inglês aí atrás, tá certo, Paulo? O meu estava estudando até agora nesse computador que eu estou usando, ele foi gentilmente deslocado para o iPad, para eu estar aqui. Então é uma outra casa. Suspeito até que com outras pessoas, gente, porque é uma convivência full time com pessoas que nós tínhamos convivência presencial à noite e tudo mais. No meio disso tudo, chega o WhatsApp do gestor perguntando o quê? Como é que está a meta? Como é que está o contato com os clientes? Você está distribuindo o conteúdo adequado? Está se mantendo vivo? Está se mantendo no radar dos clientes? Faz o seguinte, baixa a sua carteira, faz uma análise de Pareto, vê onde... Cara, no meio dessa confusão toda não é fácil. O papel, para fechar isso daqui da pergunta da Carol, para mim o papel da liderança nesse momento, do gestor, que tem que conciliar todos os aspectos de home office, com o processo de tomada de decisão, e, ao mesmo tempo, mantendo a esperança da equipe, apesar do cenário econômico difícil, é conseguir ter serenidade o máximo possível. Se naquele momento não tiver adequado para conversar com o time, pausa, volta, fala, olha, daqui a pouco eu te chamo, eu estou com um outro compromisso aqui, daqui a pouco eu te chamo, porque se nós transmitirmos, efetivamente, não atuarmos como um filtro nesse momento, nessa curadoria que a Carol mencionou, né? Nessa curadoria, inclusive com o próprio time, nós, além de enlouquecermos a nós mesmos, provavelmente vamos enlouquecer o time antes de um desafio econômico maior, como o que parece que está por vir aí. Perfeito. Excelente colocações, Ivan. Acho que quando a gente fala em tomada de decisão, o desafio é, né, o mais rápido e mais devagar, duas formas de pensar, ou seja, o que a gente consegue fazer de forma intuitiva, o que a gente consegue fazer de forma racional, mas independentemente da decisão que a gente tome, duas coisas são impagáveis nos dias de hoje. A primeira é você vai ter que justificar. Por que você tomou aquela decisão? E a segunda coisa é você vai ter que viver com as consequências dela. Então, assim, antes de entrar aqui na próxima discussão, eu queria dizer o seguinte, gente, como tem mais de 100 pessoas online, eu não vou conseguir atender as mãozinhas. Então, a sugestão é a seguinte, dúvidas, vocês colocam aqui no chat, né? Eu estou, enquanto o Ivan vai falando, enquanto o Zanutinha vai falando, enquanto o Paulo vai falando, eu vou ouvindo aqui e a gente abre em algum momento para que as pessoas possam falar, porque senão a gente não vai conseguir fazer uma aula, vai ficar uma coisa muito confusa para todo mundo. Beleza? Então, eu queria aproveitar esse gancho aí do que você falou, é que, assim, se a gente quer que a nossa equipe planeje nesse momento, a primeira coisa que a gente tem que fazer como gestor é se planejar. Então, a primeira dica que eu queria dar para vocês em relação à gestão de home office é o seguinte, a gente vai ter que revisitar alguns paradigmas, né? O que eu quero dizer com alguns paradigmas? E aí eu vou compartilhar a minha tela de novo com vocês, tá? Quando eu falo em paradigmas, eu estou falando de crenças estabelecidas e que muitas vezes elas estão tão enraizadas que a gente está se dando conta do quanto elas são maléficas nesse contexto. Então, a primeira crença que a gente vai ter que abominar das nossas vidas, né, é aquela crença do, mas sempre foi assim. Então, dentro das organizações, mas aí você vai implementar um CRM junto à equipe, mas eu sempre fiz a gestão do meu cliente, aí você vai dizer para o cara que não é só relacionamento, que ele tem que ser mais estratégico, não, mas eu sempre fiz assim. Então, assim, essa crença aqui, esquece, não existe, mas sempre foi assim, né? Como diria Lulu Santos, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Então, a gente vai ter que trabalhar com o time e com a gente mesmo, né? Eu digo que quando a pessoa vira chefe, ela pensa assim, poxa, agora chegou a minha vez de mandar. Aí vem uma crise como essa e fala, meu, tu não manda em nada, né? Você tem 30 pessoas querendo saber de você um posicionamento. Então, essa crença é o primeiro paradigma que a gente tem que tirar da frente. O segundo ponto importante é aquela história de primeiro o produto, depois o cliente. Então, eu estou vendo muita gente fazendo muita abordagem, eu acho que nunca no LinkedIn tanta gente entrou em contato comigo para me vender alguma coisa. As pessoas estão postando alucinadamente nas redes sociais,
né? E assim, é o produto, é o produto, é o produto. Então a pessoa manda uma mensagem, Carol, tem uma solução maravilhosa para você, como eu recebi ontem, né? Carol, eu sei que diante dessa crise, sua empresa deve estar paralisada. Eu falei, né? E que você deve estar morrendo de medo. Eu falei, né? E eu tenho certeza que a minha solução vai fazer com que todos os seus problemas acabem. Eu queria oferecer para você um curso em EAD de técnicas de vendas. Eu falei, oi? Será que ele está querendo me convidar para eu dar aula no curso dele, né? Eu não entendi. Aí eu fui perguntar para o cara, ele falou, não, minha empresa é a empresa mais reconhecida do mundo e o nosso produto é um curso revolucionário de técnicas de vendas. Eu falei, meu amigo, eu sou especialista nesse troço, aí eu nunca ouvi falar de você. Ou seja, ele olhou para o produto dele e está tentando enfiar o produto. Então, é post sobre o produto, é fala sobre o produto, é pitch sobre o produto e a gente está esquecendo para que ele serve. Então, a gente precisa entender que esse paradigma de primeiro o produto, depois o cliente acabou. É primeiro o cliente, depois o produto. Né? Você primeiro precisa saber para o seu cliente como é que estão as coisas aí. O que está rolando? Né? O que você está precisando? Para aí, sim, tentar posicionar uma solução, mas como essa não é uma aula de técnica de vendas, isso fica para um outro momento. O terceiro paradigma que é importante a gente repensar é esse daqui. Primeiro o cliente, depois o colaborador. Galera, não faz sentido. Né? Exemplo não é uma das formas de educar, exemplo é a única forma de educar. Então, a maneira como a gente lidera o nosso time, a maneira como a gente acolhe o nosso time, a maneira como a gente lida com o nosso time nesse momento, ele vai refletir diretamente, né, nos nossos clientes. Então, é super importante que a gente coloque os nossos colaboradores em primeiro lugar. Ai, Carol, mas se a gente não vender, a minha empresa vai quebrar. Tá, mas quem vai vender? Você vai demitir todo mundo e você vai fazer a venda para as pessoas? Então, assim, a gente precisa entender que o nosso bem precioso é quem está com a gente nesse momento. Então, esse colaborador, ele vai precisar ser olhado. Você vai primeiro precisar cuidar do seu colaborador para que ele tenha condições de cuidar do seu cliente. E o quarto paradigma que eu queria trazer para vocês aqui, que vocês vão dizer, ou vão pensar aí, né, Carol, nada a ver, isso aí está super ultrapassado. O Paulo Campos, que é um especialista em liderança, vai dizer, Carol, mas eu dou tanto curso de liderança, isso não acontece mais, né, que é isso daqui, ó. Antes de todo mundo, o chefe. Então, assim, a gente vai ter que ter um cuidado enorme, porque ainda é assim que funciona. Né? Meu chefe mandou. Aí você vê a briga dentro de casa, né? É o marido brigando com a mulher brigando com a mulher, o marido brigando com o marido, porque estava lá fazendo uma refeição e recebeu um WhatsApp do chefe e ele fala assim: não, para o almoço, para o jantar, meu chefe mandou um negócio. E você fala: caraca, né? Às vezes, até o cliente a gente silencia. Né? Quando você recebe uma mensagem, não, esse cliente aqui, depois eu falo com ele, mas é o chefe, você entra em desespero. Então, assim, se isso acontece na sua equipe, tem alguma coisa errada por aí. Então, é importante que a gente entenda que esses paradigmas, eles vão precisar também ser revisados. E que quando a gente pensa em gestão, a gente tem que olhar para essas três figuras aqui e se perguntar aonde você está. Ou melhor, pergunta para a sua equipe. Pega essa foto aqui, tira uma foto aqui dessa tela agora, tira uma foto dela, manda no seu grupo de WhatsApp para o time e fala assim, é claro que o time não vai dizer, né, quem você é. Eu sou o número 1, eu sou o número 2, eu sou o número 3. Se o cara quiser manter o emprego, ele vai dizer que você é o 1 ou é o 3, né? Se o cara estiver doido por uma demissão forçada, né, ele vai dizer que você é o 2. Mas se a gente fosse capaz hoje de perguntar para o time de vocês que tipo de chefe você é, que tipo de gestor você é, né, o que tipo de gestor existe na sua empresa, qual deles você seria? E eu vou um pouco mais além. Eu acho que além dessas figurinhas aqui, está faltando uma figura que é a figura de quem a gente deve ser nesse momento, que é o cara que está sentado remando junto. Então, assim, não dá para ficar no seu home office analisando todas as planilhas, analisando todos os territórios, analisando estoque, elaborando estratégia e disparando processo de execução. Isso não vai funcionar. Então, a gente tem dois cenários, né? Eu vou dividir aqui. A gente tem o cenário B2C e a gente tem o cenário B2B. Então, varejo está de portas fechadas. Seu time não tem o que fazer. Eu recebi agora um stories da Hering que eu fiquei impressionada. Eles pegaram vários, eu achei sensacional, me arrepiei vendo, inclusive. Não sei se foi a Hering que fez oficialmente, né? Ou se foi uma iniciativa da franqueada, mas eles fizeram um stories com os gerentes das lojas falando, né?
Oi, eu sou fulano de tal, sou gerente da loja tal. Oi, eu sou fulano de tal, a gente está em casa por você, etc e tal. Mas olha, estamos oferecendo para você um cupom de 10% de desconto, entrega grátis, a gente está utilizando as nossas redes sociais. Eu falei, caramba, tem o que ser feito sim, né? E aí aquela história, se você tem uma equipe que não está com você, nesse momento ele vai dizer, bonitona, eu sou contratada para trabalhar 8 horas de pé naquela loja, arrumando a bagunça que seus clientes fazem. Né? Ele vai pensar isso. Agora, se é um time que está com você, ele vai dar sugestões do que fazer de diferente. Já no mercado B2B, o cenário é bem diferente, porque em alguns mercados, inclusive, está muito aquecido o processo. Né? O nosso mercado, que é o mercado de educação, a gente está recebendo demanda o dia inteiro. Carol, você faz isso online, você faz webinar, você faz ao vivo, você faz o quê, né? Porque as pessoas estão querendo educar outras pessoas. Então, para a gente, está maravilhoso. Minha equipe comercial está trabalhando como nunca. Mas, né, não está trabalhando do meu lado, eu não estou vendo o que eles estão fazendo. Então, dependendo de como você tem essa organização, isso é diferente. Então, eu queria agora passar a palavra aqui. Cadê meu amigo Cláudio Zanutin? Cadê você, Zanutin? Queria agora que o Zanutin, né, um grande amigo, um professor da Sustentário também, eu queria que ele falasse um pouquinho, Zanuta, o que você está vendo aí em termos de iniciativas, né, tanto no mercado B2B quanto B2C, que pode servir de benchmarking aqui para essa turma. E aí, Carol, tudo bem? Paulão, tudo bem? Ivan, pessoal, muito bom estar aqui. Cidral, querido Cidral. Acho que a gente vive de novo algumas situações inusitadas, não como essa a gente já tenha passado, mas quando a gente fala, vamos focar aqui diretamente nesse lance comercial, da venda, das equipes, que é o tema central aqui do bate-papo. Há que se lembrar algumas coisas que a gente já enfrentou lá atrás, como a dona Zélia Cardoso de Mello, na época com Collor, eu tinha fábrica e a gente tinha loja de varejo. Então, o que eu posso contribuir com vocês aqui, só um parênteses, eu já operei em vários lados da venda. No varejo, no atacado, como representante comercial, como fábrica, na indústria, né? Então, se vocês tiverem algumas perguntas aí, já pode ir colocando, porque são ações diferentes em pontos diferentes, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu comecei muito cedo no McDonald's, já vendi enciclopédia, eu comecei a trabalhar no McDonald's aos 14 anos, vendi enciclopédia, não sei se teve alguém aqui que vendeu enciclopédia, se tem alguém que sabe o que é, inclusive, enciclopédia, né? Mas muitos aí sabem. Então, a gente eu já enfrentei muitos desafios, o povo brasileiro já enfrentou muitos desafios. A gente enfrentou uma mudança muito radical de 1985 para 1986, depois a gente, plano Collor, plano cruzado, Zélia Cardoso pegando todo o dinheiro das pessoas e no dia seguinte a gente não tendo o que comprar. Então, são crises diferentes. A gente vive agora... passamos também por 2008, a gente viu 2001 causar uma crise mundial no sistema financeiro, a gente viu 2008 causar uma crise mundial no sistema financeiro, a gente viu 2011, a gente viveu no Brasil inflações de até 80%, a gente já experimentou um portfólio muito interessante a respeito de desafios e de oportunidades. O povo brasileiro ele tem essa facilidade, vocês aqui, eu, todos nós, temos uma grande facilidade de adaptabilidade, não é? Mas, como esse, a gente nunca viu, porque é uma crise interessante a gente pensar isso, quando a gente pensa a área de vendas e a gestão das equipes e tudo mais, é que a gente está vivendo um momento de crise de saúde. É uma crise na saúde. Nós não estamos vivendo uma... Aí o Paulão depois pode acrescentar, porque realmente, Paulão, a gente vive uma crise de liderança há um bom tempo, né? Tanto nos governos quanto nas empresas, mas aí eu acho que é assunto para o Paulão aí. Mas a gente tem uma crise econômica anunciada pela primeira vez na história. A gente sabe que vai rolar, certo? Não é nenhuma notícia nova, não vem uma notícia do mercado financeiro do nada, não vem uma situação na Bolsa de Nova York, ou na Bolsa de Tóquio, ou na Bolsa da Alemanha, ou na própria Bovespa, que a gente não sabia e seremos pegos de surpresa.
Então, a crise econômica, na minha visão, ela não vai ser muito grave, porque nós não estamos hoje com falta de dinheiro. O governo está liberando dinheiro. Se é a forma certa ou errada, não é a nossa discussão aqui. O fato é que haverá. Nós não temos hoje uma crise financeira. O país vinha se recuperando, as vendas vinham melhorando, os desafios sempre foram muito grandes, né? A gente tem hoje, por causa da pandemia, a queda num monte de setores. O setor do varejo vem sofrendo drasticamente. O setor industrial tem que se manter, de alguma forma, produzindo, mas logo, logo a gente pode correr o risco de sofrer falta de matérias-primas nas bases, né? Então, os vendedores que estão na base ali, vendendo plástico, vendendo químico, vendendo a base do sistema de produção, também vão ter que rever aí os seus modelos. Então, só essa pequena introdução, né, para a gente poder pensar que essa crise é uma crise na saúde que está impactando todo mundo, mas eu sou do tipo de gente, aí você sabe disso, Carol, a galera aí, Ivan, quem me assiste, eu sempre tenho muito foco no... Bom, e diante dessa situação, como é que a gente faz aqui uma reestruturação, a gente revisa o plano de metas comercial e de outras estruturas de custo, e como é que a gente olha para isso aqui, aprende, reaprende, desaprende, reaprende, aprende novamente, para a gente poder enfrentar um cenário de vendas mais específico aí na frente, né? E o que você tem visto, Nutinho? Você que lida com muitas empresas, você tem muitos clientes grandes, pequenos, médios, enfim. O que você tem visto de iniciativas, tanto no mercado B2B quanto no mercado B2C, em relação à gestão das equipes de vendas? O que você está acompanhando aí? O que as empresas estão fazendo para manter os vendedores motivados, engajados, vendendo dentro do possível? Elas estão dando férias? Elas estão... Enfim, fala um pouquinho para a gente do que você tem ouvido aí junto aos seus clientes. Bom, vamos lá. Então, vamos, Jack, né? Quando a gente fala na venda, vamos pegar do começo lá, então, que é mais fácil, vai, né? No B2B, to B2C. Vamos pegar no mercado que está abastecendo o sistema de operações. Com empresas que eu tenho falado, como gente da BASF, como gente da Louis Dreyfus, algumas pessoas que eu tenho conversado, em termos de commodity, vamos dizer assim, o vendedor não está enfrentando uma dificuldade muito grande, porque em termos de commodity também, a commodity está sendo abastecida a demanda, de alguma forma, né? Existe uma demanda, então essa gestão não está tendo muito trabalho em termos de... Tem a revisão de metas, obviamente, mas o desafio de gerir essa turma está sendo mais fácil. Uma coisa que você falou aí a respeito de a empresa manter engajado, motivado, tal... Bom, eu sou daqueles que não acreditam nisso aí, né? O engajamento, o comprometimento e a motivação é sua. Então, é um movimento que a gente tem que olhar e falar assim, bom, diante dessa situação, o que eu faço aqui com o apoio do meu líder, com o apoio da gestão das equipes e uma conversa franca. Inclusive, eu tenho falado muito disso. Que tem que existir, eu acho que está sendo isso muito legal, porque está existindo uma conversa franca e destruindo a maneira, às vezes, fake de algumas reuniões. Então, o vendedor está falando com o gerente dele, vem o filho dele no colo. E o gerente também está com o filho no colo. Então, aquele break corporativo, aquela ideia de tudo bonitinho, falando, não, fica quieto, estou em call, pelo amor de Deus, vou perder meu emprego. Aquele desespero todo, eu vi que isso deu uma desacelerada. A gente vai ter que reaprender a conviver também. Quando a gente fala no mercado de venda já de produto pronto para empresas, no mercado B2B, dependendo do mercado, então, eu estava falando, bati um papão com algumas pessoas, inclusive diretores, vice-presidentes e presidentes de empresas de varejo, né, são as que eu tenho mais contato, como Coca-Cola, Seara, BRF, enfim. Essas empresas estão abastecendo o varejo logo de frente. Existe uma certa comodidade da gestão dos líderes para com esse time, porque sempre foi um time de rota e de campo, né? Sempre foi um time que, quando a gente fala rota, para quem não sabe aqui, é aquele vendedor que bate na porta do pequeno varejista, do médio varejista na rua, está batendo a rota ali o tempo todo. Então, o que está acontecendo é que ele não tem cliente para visitar, então muita gente aí que está em Joinville, em Florianópolis ou espalhado pelo Brasil, aqui em São Paulo, hoje
já amanheceu bares e restaurantes, a maioria deles fechados, né, por uma determinação do governo do estado. Então, a rota fica abalada. E o vendedor tem que descobrir outros formatos. Eu estava falando com um gerente de um pessoal de rota aqui, Carol, e ele estava falando, cara, eu tenho humanizado o nosso bate-papo e tratado de forma muito desafiadora as conversas. Ou seja, aquela ligação, e aí, brother, fez quanto? Pô, puxa no aplicativo, né? Na Coca-Cola, por exemplo, tem um negócio chamado KDP, né? Que acompanha as vendas full time, online, on time, all time ali, né? Então há uma humanização do encontro para encontrar alternativas. No varejo, olha lá, tá vendo aí? A molecada vai aparecendo, cumprimenta, é isso aí, meu. É vida que segue. E no varejo, eu não sei aí em Joinville, né? Não falei com ninguém de Joinville ainda, mas aqui em São Paulo o varejo está realmente numa situação complicada, mas eu tenho entrevistado muita gente, Carol, para a gente bater um papo de alternativas. Então, por exemplo, você pega o lojista que tem a equipe de vendas dele, sei lá, uma loja de sapatos, uma loja de confecção, enfim. Há que se encontrar alternativas da venda online, utilizando o Instagram, utilizando, de repente, cadastrando e embutindo produtos numa plataforma e-commerce para não gastar muito dinheiro com isso agora, né? Então, num Mercado Livre, em qualquer outra plataforma local de venda que faz sentido. E aí, gerir as equipes e conversar com as equipes de vendas para elas também, de alguma forma, falar com os clientes, ter um contato com os clientes. Agora, detalhe, para fechar aqui meu papo, para deixar o pessoal perguntar aí. Tem que também fazer um grande ajuste, na minha opinião, das margens de lucro. Das margens de lucro. Algumas despesas, elas deixaram de acontecer. Ou então elas reduziram em termos de custo para a companhia, para as empresas, para o varejo, principalmente, o varejo. Se você vai vender, ou você vende aí no varejo, aí levanta a mão aí quem vende no varejo, quem está diretamente ligado ao varejo aí, reduzir a margem de lucro nessa hora para que os clientes também possam comprar e ter uma certa vantagem em termos de trabalho e uma cumplicidade das relações comerciais que estão acontecendo. Então, você falou aí da venda do WhatsApp, né? Dá para vender no WhatsApp, dá para ter uma boa gestão do WhatsApp, dá para ter a ferramenta profissional do WhatsApp em termos de venda, dá para continuar vendendo dessa forma, mas, minha gente, a gente vai ter que, cada vez mais, aprender novos modelos de convívio e de também, nessa hora, é a hora, mais uma vez, de tratar a gente como gente deve ser tratada, como gente. Você me deu gancho que eu precisava, né? Esse é o ponto principal, gente. Eu acho que o maior desafio que a gente tem agora, quando a gente fala de gestão de home office, é ampliar o nosso diálogo com o nosso time. E eu vou dar um exemplo para vocês muito prático que eu vivenciei semana passada. Sexta-feira passada, eu fiz um webinário com treinadores de forças de vendas das maiores indústrias farmacêuticas do país. E estavam todos eles alucinados, tendo ideias e mais ideias, o que fazer com a força de vendas. Então, porque o representante médico, ele vai para a rua para visitar o médico, só que o médico não está atendendo gente, quem dirá representante. Então, a força de vendas está parada, não tem o que fazer, e como é medicamento, de certa forma, a venda continua a existir. E aí eles estavam lá, um deu férias, o outro está fazendo curso online, o outro está fazendo revisão de território, enfim. Teve uma hora que eu levantei a mão e perguntei, vem cá, vocês perguntaram para o time de vocês o que eles são capazes de fazer nesse momento? Então, assim, quando a gente fala em gestão, e aí eu não estou falando só gestão de home office, não, porque aí o Paulo pode, inclusive, complementar. Gestão de qualquer tipo. A gente precisa ampliar o diálogo com o nosso time. Então, uma dica que eu queria dar para vocês, uma outra dica que eu queria dar para vocês é o seguinte, construa uma agenda que vai ser em parte individual e em parte coletiva. O que significa isso? Entre em contato com cada colaborador seu e fala como é que está a sua rotina em casa. Então, por exemplo, na minha casa, o meu combinado com o meu marido é de 8 a 1 da tarde ele trabalha e eu cozinho, lavo, passo, cuido das crianças, aquela coisa toda, né? Que você sabe que a gente tem que fazer, estendo roupa, passo o chão, enfim. E de tarde, né?
2 horas da tarde, porque de 1 às 2 a gente almoça junto, das 2 da tarde até às 18h30, 19 horas, ele fica mexendo no WhatsApp e as crianças ficam mexendo na televisão, né? Então, ficou assim a nossa divisão de tarefas. Então, eu combinei com todo mundo do meu time, gente, o que vocês precisarem de mim vai ser no horário da tarde, porque de manhã é praticamente impossível falar com alguém. E pedir para o time a mesma coisa. Como é que está a rotina de vocês? Então, eu tenho na minha equipe pessoas que não têm filhos nem maridos, né, e que têm uma facilidade maior em termos de flexibilidade. Eu tenho outras pessoas que têm filhos sem marido. Eu tenho outras pessoas que têm cachorro, mas não têm filho e não têm marido. Então, eu pedi para cada um o seu panorama para poder criar agendas que são individuais e combinamos uma agenda diária de forma coletiva. Então, é importante a gente tentar manter um mínimo de sanidade nesse processo, mas não adianta você simplesmente dizer, gente, ó, tá todo mundo em home office, mas vamos manter a matinal. Então, todos os dias às 8 a gente se conecta via qualquer ferramenta dessas aí, né? E aí eu vou distribuir com vocês as tarefas do dia. E ao longo do dia eu vou entrando em contato com vocês para saber como é que estão as coisas. Meu, ferrou. Ferrou, porque não é home office normal, é home office no contexto atual. Então, cria uma agenda, primeiro, perguntando para as pessoas como é que estão as rotinas delas, entendendo quantos % do tempo ela vai conseguir dedicar de forma intensa ao trabalho, se é que isso vai ser possível. Monte uma rotina de contato individual com as pessoas, considerando os seus desafios, e aí monte também uma rotina coletiva. Então, é importante você pensar em checkpoints diários, né? Pô, vai ser de 12h30 a 1h, de repente é um horário bom para todo mundo. Mas tenta criar uma rotina de uma reunião e você tem que definir uma pauta. Então, é outra coisa importante. A gente que é de vendas gosta de falar, cara, qual que é a pauta? Então, vamos lá, né? Clientes que vão manter o fluxo de pagamento, clientes que disseram que não vão pagar, clientes que fizeram novos pedidos, clientes que disseram não é para encher o saco e acabou. Aquilo que puder ser alinhado de forma individual, você alinha de forma individual. Aquilo que precisar ser alinhado de forma coletiva, você alinha de forma coletiva. Não dá para ficar fazendo reunião como a gente fazia antigamente. Agora vamos lá. Você, Márcio Novaes, me conta, como é que foi a meta ontem? Cara, meu Deus, não vai rolar. E aí, Alan, me diz, conseguiu falar com o fulano? Meu, isso você pergunta de um em um. Não pega uma reunião coletiva, que é para você dar alguns direcionamentos e fazer os pedidos de ajuda, e também não transfere tudo isso para um grupo de WhatsApp, porque o grupo de WhatsApp está insano. Então, mistura notícia de que vai parar a quarentena, notícia de que vai durar 2 meses, meme, é figurinha agora, e a coisa não funciona. Então, a gente, inclusive, aqui na Posiciona, a gente criou vários grupos de WhatsApp. Então, a gente tem frentes de trabalho. Então, eu tenho um grupo de WhatsApp com o Ivan e com a Amanda para discutir a aula de amanhã. Eu tenho um grupo de WhatsApp com a Dulce e com o Pipa para poder discutir a campanha do produto que a gente vai lançar na segunda-feira. Então, tenta otimizar. Produtividade nunca foi tão importante. Então, a gente, em menos tempo, vai ter que conseguir fazer mais coisa. Para isso, a gente vai ter que ser muito mais intenso naquilo que a gente se propor a fazer. E aí, outra coisa que é importante, antes de eu passar aqui para o Paulo, porque eu queria também ouvir um pouco dos comentários deles, são 3 aspectos, né? E acho que o Zanuti, inclusive, trouxe esse gancho. Primeiro, digitalize o que puder ser digitalizado. Então, essa é a hora. Se a equipe odiava o CRM, essa é a hora de manter o CRM atualizado, de cadastrar cliente, de colocar, de criar, né, essa rotina. Combina com o time, no caso, né? Quais são as abordagens que vão ser. Essa é a hora de trocar a foto no LinkedIn, botar uma coisa mais profissional. Essa é a hora de reativar as redes sociais. Então, assim, tudo que a gente não fez antes, a gente vai ter tempo para fazer agora. Então, digitaliza o processo, né? Pede para o time criar suas listas de transmissão, pede, enfim, dá tarefas para o seu time que eles podem fazer em momentos diversos do dia para que ele digitalize a operação. O segundo ponto importante é planejamento. Então, a gente passa muito tempo fazendo e pouco tempo planejando. Quer mais tempo do que esse para planejar que a gente tem agora? Então, essa é a hora de revisar a carteira, essa é a hora de limpar a carteira, essa é a hora de definir quem são os clientes de alto potencial, de baixo potencial, de fazer uma segmentação mais adequada. Essa é a hora de olhar para o funil de vendas e entender melhor como é que os KPIs de vocês se comportam. Né? Então, é hora de olhar para o nível de taxa de conversão, é hora de fazer last review, é hora de criar plano de ação para determinado segmento. Então, o segundo ponto é você planejar. E a terceira coisa, gente, eu acho que é a questão realmente de educar, de ensinar. Então, essa é a hora que você precisa pegar o seu time para treinar. Então, essa é a hora que não é você simplesmente dizer, olha, vai ter uma live lá da Sustentare. Não, cara, vamos começar a avaliar ferramentas importantes para que a gente tenha um mínimo de curadoria. Então, escolhe um livro para o time ler em conjunto durante esse período, para você fazer um grupo de discussão sobre o livro. Matricula todo mundo na escola de vendas, né? Para que a gente possa ter um conteúdo curado, uma trilha norteada, etc. e tal. Assina uma revista de negócios, enfim.
Faz você alguns treinamentos. Você, como líder, tem que colocar sua bunda na cadeira agora também e construir conteúdos relevantes, conectados. Você tem que assistir 2, 3 lives para poder fazer um resumo no final do dia. Então, essa é a hora em que você, como gestor, precisa ser um gestor formador. Né? Você não está ali para ficar dando chibatada, nem só motivando. Você tem que remar junto. Só que o seu remar junto não é sair para fazer a venda pelos caras. Não é fazer a revisão de carteira pelos caras. É fazer o seu papel, que é liderar. E aí eu queria ouvir um pouquinho o Paulo, depois a gente volta aqui para fechar e abrir para algumas perguntas. A gente vai até às 18, mas acho que a gente pode estender aqui mais 10, 15 minutos, de acordo com a necessidade de vocês. Mas eu queria ouvir um Paulo aqui sobre postura do líder nesse momento. Paulão, o que é imprescindível e que não pode se abrir mão? De tudo aquilo que a gente ouve sobre liderança, se você pudesse dar assim, 3 dicas que são fundamentais nesse processo, eu adoraria. Opa! Né? Dica Ducas, tem até material aqui, né? Eu te liberei seu áudio ou você consegue liberar seu próprio áudio, Paulo? Espera aí. Pronto. Desculpa, Pode falar. agora sim. Na empolgação, acabei de não ligando o áudio. Estão me ouvindo? Sim. Ok aí? Sim? Então, muito bem. Então, eu preparei também um material, só para colaborar aí. Bem, primeiro, dica Duca, quem conhece o meu trabalho, vem da época meu de cursinho. Tinha um professor de matemática que, naquela polvorosa aula com 300 pré-adolescentes, 17 anos, para chamar a atenção na sala, ele falava que agora ele queria dar uma dica do caramba, né? Vamos dizer assim, né? Então, naquela época, você tinha uma outra facilidade de comunicação e permissão. Uma dica Duca sempre é uma dica que pode ajudar. E eu preparei aqui um material que, rapidamente, lógico que na segunda-feira e na terça a gente vai ter um material, uma masterclass, falando sobre liderança, mais sobre essa passagem de líder para o primeiro escalão, mas eu quis trazer aqui, então, quais são as dores mais comuns quando de quem é liderado à distância, né? Esse material eu peguei de um cara chamado Fernando Jucá, da Atingir, muito bom, e ele traz aqui três Is, né? A indefinição, o cara não sabe o que é para fazer. Tem o isolamento, o cara se sente literalmente, como o Carol trouxe aí, parado. E, por último, a irrelevância, né? O que eu posso ajudar aqui na minha sala, como o Ivan disse aí, de bermuda e de camisa de botão? Então, ele traz aqui 3 indefinições, né? 3 pontos. Na indefinição, vou falar um pouquinho dela. Você clarear aí um contrato de liderança, que é você revisitar e alinhar as expectativas. O segundo ponto, você também revelar para ele qual é o contexto, ou seja, qual é a estratégia que a empresa está fazendo e comunicar isso de uma maneira rápida. Garantir uma comunicação clara, lembrando que cada um é cada um, né? Então, entender que as pessoas têm uma forma de entender diferente. E o ritmo de accountability é você criar reuniões frequentes, né? Então, e dentro do seu modelo. Em relação ao isolamento, o flow multidirecional, as pessoas estão isoladas com problemas delas. Então, crie um bate-papo para a gente gerar ideia. O Action Learning, por exemplo, é uma ferramenta muito legal. Na sexta-feira, eu reuni alguns colegas aí, ajudamos a diretoria do HCOR com ideias para chegar melhor a comunicação para as 350 SUS de São Paulo. Todo mundo voluntário, todo mundo querendo ajudar. Estamos juntos, mostre para ele e crie uma diferenciação para cada um. E, sem dúvida nenhuma, a conexão emocional. E aí, como é que está a tua família? Né? Registre o que você conversa com ele, para que na próxima conversa você possa falar, como é que está a família? O teu filho já melhorou, ele estava um pouco gripado, né? Pô, isso é perigoso, como é que você está aí? E, por último, em relação à irrelevância, seja um otimista realista, ou seja, tem cara que vai te ligar e falar, tá tudo uma droga, não estou conseguindo fazer. Crie sessões de aprendizado, né? Carol, o Cláudio o Ivan trouxeram ideias muito boas aí, e olhe esse momento como aprendizado como líder, né? Então, essa forma de você atuar, eu vejo aí, para terminar a minha participação, 2 perguntas que eu preparei aqui, né? A primeira é, como é que a gente vai dar conta do que a gente quer e do que a gente precisa fazer diante de tudo isso que a gente está fazendo, está vivendo, né? Então, como dar conta do que a gente quer e precisa fazer diante desse cenário? A minha sugestão, foco e consistência.
Ou seja, tenha clareza do que você está buscando. E eu vi uma frase aqui muito legal, que do próprio Jucá, que ele falou lá, que é o seguinte, em relação à priorização, ele fala o seguinte, que a principal coisa é fazer da principal coisa a coisa principal. A principal coisa é fazer da principal coisa a coisa principal. Então, tenha foco no que você precisa fazer. E a segunda pergunta é como ampliar a nossa visão e aprender com o que está acontecendo. Carol trouxe isso de uma maneira fantástica. É uma oportunidade, o Cláudio também trouxe isso, o Ivan também trouxe. É uma oportunidade que ninguém sabe qual é a história. Então, muito mais do que diferenciar, forneça ajuda. Né? Veja quem são os seus clientes, o que você pode colaborar com eles. Né? Aqui não é tanto momento de vender, é um momento mais de colaborar. Né? Lá na frente, ele vai lembrar de você, ele vai lembrar do apoio que você deu. Mas nesse momento não é chegar com o talão de pedido, com a emissão da nota. Então, como ampliar a nossa visão e aprender com o que está acontecendo? 2 dicas minhas aqui, curiosidade e abertura. Se mantenha curioso. Crie uma rotina para você seguir pessoas diferentes, trabalhar com pessoas diferentes e seja aberto. Você vai errar. Né? Essa questão aqui que hoje a gente está nessa live com o Zoom, eu trabalho com o Zoom há 2 anos, mas eu nunca aprendi tanta coisa tão rápida nesses últimos tempos sobre a ferramenta. A ideia da foto aí da praia, de estar em outro mundo, nada mais é do que o recurso que eu aprendi na semana passada. Né? Então, você tem se colocado aí. Então, eu vejo que esse é o momento que a liderança precisa buscar muita clareza e você tem que estar próximo da galera. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que a gente vai estar falando, vai lá, segunda e terça-feira, das 7 às 9 horas, a gente vai bater um papo aí sobre os desafios da liderança e de uma maneira também diferente. Não melhor ou pior, mas de uma maneira participativa. A gente vai usar um outro recurso, por exemplo, nas minhas conversas, que são as famosas breakout rooms, que são você criar salas de bate-papo, onde com 180 ou 200 pessoas, como eu fiz semana passada para a equipe de vendas da Vigor, você vai entrar em sala com 2, 3, 4 pessoas. Aparece lá. Segunda-feira eu te espero. É com você, Carol. Deixa aí depois, Paulo, Ivan e Zanutin, coloca depois aqui os contatos de vocês também, né? Instagram. Acho que a gente tem um canal importante que é o da Sustentare, mas acho que esse canal também está aberto, a gente vai canalizando as coisas, mas é importante que esses papos eles começam aqui. Né? Todos nós somos professores da Escola de Vendas da Sustentare e professores da Sustentare. Né? Então é bom reforçar isso, que esse é um time que está dedicado aqui a, nesse momento, fornecer conhecimento extra, né? E gratuito, acho que a gente tem que se fortalecer. Eu queria fazer um grande resumo de alguns pontos que a gente falou aqui e terminar com um que eu acho que é fundamental, né? Então eu vou deixar o último para o final para vocês não saírem, que é o mais importante na minha opinião. Então, primeira coisa, em relação à tomada de decisão, né? Independentemente de como você vai tomar suas decisões, o quanto de informação você vai ter, o quanto de intuição você vai acabar utilizando, é importante a gente lembrar de 2 coisas. Você vai ter que justificar a sua decisão, então é importante que você tenha uma boa história para contar sobre ela, né? Muito embasamento, e você vai ter que lidar com as consequências da sua decisão. Né? Acho que o segundo ponto importante que eu queria trazer aqui, que a gente conversou, que é a questão de você fazer benchmark com empresas do mesmo setor e de outro setor. Então, essa é a hora da gente ampliar o nosso olhar. Né? Na área de venda, a gente é muito assim, o meu é diferente, a minha empresa é diferente, porque aqui só acontece isso. A gente, na boa, se tem uma coisa que eu aprendi com essa crise é que minha mãe estava errada. Essa história de que você não é todo mundo, balela, você é todo mundo. Então, assim, né? Você é todo mundo e a gente precisa começar a enxergar que a gente pode aprender com as pessoas e com as situações o tempo inteiro. Outro ponto importante que o Zanutin comentou também, que eu faço um reforço aqui, assim, ó, cara, olha para sua concorrência e se reúne. Essa é a hora de você ter parceiros de propósito, é você tentar entender como é que você se fortalece enquanto segmento, enquanto setor, né? E isso vai fazer toda a diferença, tanto para você quanto para a sua equipe. Em relação ao dia a dia da equipe de vendas, a gente tem aqui 4 pontos. O primeiro é você definir uma agenda individual e coletiva, considerando os desafios de cada um deles. Para isso, você precisa ampliar o diálogo com a sua equipe, né? Ou seja, você vai estar mais perto do seu time do que antes, provavelmente. Então, você vai falar com as pessoas de uma forma mais estruturada, ou seja, não é para ficar mandando zap alucinador a cada 2 segundos. Então, faz o que você pede para que o seu time faça com o cliente, que é planeje-se para falar com as pessoas, organize, né?
o seu discurso. Tem uma folhinha no seu caderno que seja, né, para cada vendedor da sua equipe, para que você possa manter frequência de contato e sequência no seu contato. Digitalize, oriente seu time a digitalizar tudo que for necessário, tudo que for possível nesse momento. Então, CRM, rede social, né, o que a gente tiver atrasado em relação à digitalização, foca nisso. Aproveita esse momento para, junto com o seu time e com o seu time, né, e sem o seu time, planejar. Ou seja, é a hora de revisar a carteira, é a hora de revisar a abordagem, é a hora de revisar a segmentação. Faz isso considerando o seu painel completo, faz isso considerando o território de cada um, passa algumas lições de casa para o time de forma estruturada e começa a conversa de planejamento com eles, né, focando nos pontos que vocês combinaram em termos de definição de estratégia. Né? A outra coisa, essa é a hora de afiar o machado. Então, assim, não, é inadmissível a gente ter alguém no time que não conheça o nosso produto com fundamentação, que não conheça o nosso cliente, que não conheça o nosso setor. Então, cria uma trilha de desenvolvimento para o seu time. Não é para jogar coisa e pedir para o pessoal ler e um dia a gente conversa sobre, não. Crie uma trilha de desenvolvimento. Galera, próximos 2 dias eu preciso que vocês entrem no curso XPTO, que vocês olhem o catálogo, né, que vocês pesquisem na internet, enfim. Então, essa é a hora de você estudar. Aí a gente traz aqui, né, essa questão que o Paulo falou de a gente se colocar no lugar do nosso liderado, utilizando a empatia da forma mais ampla possível, que é não simplesmente tentando inferir o que ele está sentindo ou o que ele está passando, mas de fato ampliando o diálogo para se conectar com ele. E para isso 2 coisas são importantes, Paulão, que é foco e consistência, né? Eu uso muito os meus 3 Cs da vida, né? Que é consciência, que é você entender o que está acontecendo, é coerência, que é você agir da maneira adequada, coerente, congruente, né? E é consistência, porque se essa é uma hora de você revisar o plano, também é hora de revisar a meta. E esse é o ponto que eu quis deixar aqui para o final, que está relacionado às metas. Eu perguntei para vocês aqui quais empresas estão revisando as metas. Todas. Mas muitas empresas têm orçamento, e esse orçamento foi feito com base em meta. Então, das 2, uma. Ou a gente vai ter que rever o orçamento, ou a gente vai ter que cumprir a meta. Né? Então, assim, a meta, o pessoal faz aquela cara agora assim de ferrou, né? É bem por aí, gente. Ou a gente cumpre, entrega a meta para que a gente possa manter o orçamento, ou a gente vai ter que diminuir o orçamento, e diminuir o orçamento significa diminuir investimento em marketing, diminuir quantidade de pessoas no quadro, diminuir promoções, comissões e todo o resto. Então, assim, essa crise vai nivelar a gente por baixo. E pela primeira vez na vida eu estou falando algo que eu sempre condenei, né? Eu sempre falei que a gente tem que mudar o plano e não a meta. Então, pela primeira vez eu estou falando assim, a gente tem que mudar a meta, sim. A meta tem que ser realista, de acordo com o seu setor, de acordo com o seu segmento, de acordo com o seu cenário. Metas irão subir, algumas metas vão ter que aumentar, e ok, porque cabe nesse momento, e metas vão ter que diminuir. Agora, a gente vai ter que jogar isso para lá. Então, a gente talvez não saiba exatamente o que fazer nesse momento, mas a gente tem que estar preparado para quando essa crise passar, a gente se recuperar muito rapidamente dela. Então, se você tem uma meta aí vou fazer um número fácil, né? De 12 mil ao longo do ano, você tem que entregar 12 mil no ano, e você vai pegar os 3 mil dos próximos 3 meses e vai transformar em 1.000, vão faltar 3 mil. Então, você vai ter que pegar os 6 meses e botar 500 conto a mais em cada um deles. Isso vai ter que acontecer. Né? E para isso, para que a equipe entregue uma meta ainda maior num cenário de recuperação econômica, a gente vai ter que ter um time ainda mais preparado. E estar preparado não tem claro que tem a ver com motivação e engajamento, mas como o próprio Zanutin falou, né? Motivação é algo que vem de dentro, mas inspiração é algo que vem de fora. Então a gente vai ter que fazer o nosso by the book, a gente vai ter que se comportar como gestor muito direitinho nesse momento, para que a gente tenha, para que a nossa equipe saia daqui mais digital, mais planejada e mais capaz, para que a gente rapidamente consiga fazer essa recuperação. Em relação a este período especificamente, eu tenho alardeado isso aos 4 cantos. Não estamos no momento de extrair valor, estamos no momento de gerar valor. Né? Então, a maneira como a gente vai lidar com essa crise vai dizer quem somos nós na fila do pão. Então, daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, o cliente vai voltar a comprar. De quem? Né? Então, assim, você vai encabeçar a lista dos 3 fornecedores para quem o seu cliente vai ligar assim que as coisas voltarem ao normal. Isso vai depender da maneira como você age. E a maneira como o seu time age com o seu cliente é diretamente proporcional à maneira como você age com o seu time.
Então, a gente vai precisar de muita coerência nesse processo para que a gente consiga fazer as revisões de meta necessárias, mas que a gente consiga também fazer as revisões de plano e fazer com que esse processo de home office, né, não seja um trabalho não seja um momento de desespero. Eu tenho um lema que é o seguinte: trabalhe ou descanse. Enrolação é perda de tempo. Então, vou mudar para o nosso time o tempo que ele precisa, mas vamos exigir do nosso time o tempo que a gente precisa e a intensidade que a gente precisa nesse processo. Então, façam acordos, combinem como que essa rotina vai funcionar. Lembrando que você, líder, também tem os seus desafios em termos de flexibilidade, você tem que se incluir. Então, esse é o momento da gente equilibrar coragem com vulnerabilidade. Mas, de alguma forma, né, se a gente está em cima, se a gente ganha mais, a gente também tem mais responsabilidade. Grandes poderes, grandes responsabilidades. E é claro que o nosso esforço, em algum momento, ele vai ter que ser um pouco maior. Então, essas são algumas dicas que eu queria deixar para vocês. Eu ainda posso ficar algum tempo, eu sei que algumas pessoas têm que sair. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no chat. Se não, eu pedi para os meninos colocarem aí. Então, @CarolManciola, vocês me acham no Instagram. Se der um Google Carol Manciola, vocês me acham em tudo quanto é canto na face da terra, né? Paulo Vieira de Campos também, vocês encontram esse cara facilmente. Cláudio Zanutin, muito facilmente. É só dar um Google. Ivan Correa também. Então, assim, o canal está aberto, a Sustentare está aqui, dando todo o nosso apoio. Cidral, Felipe, Henrique, né? Tá todo mundo aqui à disposição de vocês para que essa comunidade que a gente está criando agora, ela precisa se fortalecer. Então, se a gente achar que é necessário, a gente volta aqui semana que vem. Amanhã, eu e o Ivan estamos com 3 lives, uma sobre gestão uma sobre varejo, outra sobre B2B, vendas complexas, e outra sobre atendimento humanizado. Então, assim, o que não falta é informação. Então, busca a curadoria aí da Sustentare, né? Pergunta para o time da Sustentare o que é que eles indicam nesse momento, porque tem muito conteúdo rolando, mas em terra onde a informação é altamente disponível, a curadoria é a rainha e nada melhor do que contar com uma escola de negócios que tem essa capacidade de gerar conteúdo, né, moderno e pragmático para a gente. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Obrigada. Então, assim, gente, é isso. Eu queria, de coração, agradecer a vocês aí pela participação ao longo dessa mais de uma hora, mais de 120 pessoas participando, deixar os canais abertos e dizer para vocês que vocês podem mandar perguntas, pode entrar lá no Instagram da Sustentare também, pode mandar, eu faço questão de distribuir para esses caras que estiveram aqui comigo e prometo a vocês que a gente responde cada uma delas dentro daquilo que a gente tiver resposta, é claro, né? Então, contem com a gente e nos ajudem aí a divulgar esse movimento para que a gente consiga ir mais longe, porque, ó, juntos, né? Com o cotovelo assim, juntos somos mais fortes. Beleza? Obrigada, galera.